Por que Deus permite que milhares de pessoas morram ao mesmo tempo em um terremoto? Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas poucos têm coragem de explorar com honestidade. Porque a resposta não é simples, e porque ela nos força a confrontar coisas que preferimos evitar. Quando vemos imagens de desastres naturais, terremotos que engolem cidades inteiras, inundações que arrastam famílias, tsunamis que varrem comunidades completas, algo dentro de nós grita: isso não pode estar certo, isso não pode fazer parte de um plano divino. Onde está Deus quando isso acontece? E se a resposta para essa pergunta não for a que você espera ouvir, se ela não te confortar imediatamente, se ela te desafiar a expandir completamente sua compreensão sobre vida, morte e justiça divina, você está disposto a ouvir você direto com você, com todo o amor do mundo, mas com a verdade que precisa ser dita? Você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é por que Deus permite. A pergunta é: o que eu ainda não compreendo sobre as leis divinas que me faz julgar isso como injustiça? Porque veja bem, quando você olha para um desastre natural e diz, isso é injusto, você está partindo de algumas premissas que talvez você nem tenha consciência que tem. Primeira premissa, que a vida física é o bem supremo e que prolonga lá ao máximo é sempre o melhor. Segunda premissa, que Deus deveria interferir constantemente nas leis da natureza para proteger a humanidade de consequências naturais. Terceira premissa, que você, com sua visão limitada de uma única vida, pode avaliar se algo é justo ou injusto no contexto de uma jornada eterna da alma. Será que essas premissas são verdadeiras? Esses acontecimentos imensos, terremotos, tsunamis, inundações devastadoras, eles fazem parte das leis da natureza. E as leis da natureza fazem parte da lei divina, que é perfeita. Ainda que muitas vezes incompreensível para nossa mente limitada, a Terra é um planeta vivo. Ela se move, ela se ajusta, as placas tectônicas se deslocam, os oceanos respondem a forças gravitacionais, o clima muda. Isso não é castigo, isso é física, isso é geologia. Isso é o funcionamento natural de um planeta. E nós, seres humanos, escolhemos viver aqui. Escolhemos construir cidades em áreas de risco. Escolhemos ignorar sinais. Escolhemos priorizar lucro sobre segurança. Escolhemos devastar a natureza e depois nos surpreendemos quando ela responde. Mas mesmo isso não é a história completa. Porque, do ponto de vista espiritual, e aqui você precisa abrir o coração e a mente, cada espírito que vivencia uma dessas experiências está ali de acordo com suas próprias necessidades evolutivas. Isso não significa que a criança que morreu no terremoto mereceu morrer. Não é sobre merecimento no sentido punitivo que a gente costuma pensar. É sobre processo. É sobre aprendizado, é sobre a continuidade de uma jornada que não começou nesta vida e não termina com a morte do corpo. Aquele espírito que desencarnou aos 5 anos em uma tragédia pode estar completando um ciclo que começou em outras existências. Pode estar resgatando experiências passadas, pode estar aprendendo lições que só aquela forma de partir poderia ensinar. Pode estar inclusive ajudando outros espíritos envolvidos na mesma situação. Você não sabe. Eu não sei. E nossa opinião sobre se é justo ou não, francamente, é irrelevante, diante da sabedoria infinita que governa essas coisas. Mas e os que ficam? E os pais que perderam filhos? E os sobreviventes que perderam tudo? Sim, a dor deles é real, é profunda, é dilacerante. E em muitos casos, essas situações representam provas igualmente difíceis para aqueles que permanecem na Terra. Talvez até mais difíceis do que para quem partiu. Porque continuar vivendo depois de perder um filho em um desastre, depois de ver sua cidade destruída, depois de perder tudo, isso exige um nível de força, de fé, de resiliência que testa o espírito de formas inimagináveis. São experiências que convidam menos, ou melhor, que forçam menos o amadurecimento interior, o desenvolvimento da resignação, não no sentido de desistir, mas no sentido de aceitar o que não pode ser mudado. O fortalecimento da fé, quando tudo parece indicar que não há razão para ter fé. A capacidade de superação diante de uma dor que parece intransponível e você pode achar cruel. Você pode pensar, mas por que alguém precisa passar por isso para amadurecer? E eu te respondo, por que você acha que crescimento espiritual deveria ser confortável? Mas há algo mais nessas tragédias, que a maioria das pessoas não para observar. Há um aspecto coletivo importante que se revela justamente nos momentos mais terríveis. Quando um desastre atinge, algo extraordinário acontece. A humanidade se une.
pessoas de diferentes países, different cultures, diferentes religiões, diferentes ideologias políticas, todas essas divisões que normalmente nos separam menos de repente, elas se dissolvem diante da tragédia. E o que surge? Compaixão, solidariedade, desejo genuíno de ajudar. Doações vêm de todos os lugares. Voluntários cruzam oceanos. Pessoas que nunca se conheceram trabalham juntas no resgate. Estranhos choram juntos. Esse movimento de amor coletivo gera vibrações tão poderosas que amenizam menos ainda que parcialmente os efeitos de toda a violência, intolerância, ódio e divisão que normalmente marcam o mundo. Por alguns dias, por algumas semanas, a humanidade lembra que é uma só, que a dor de um é a dor de todos, que estamos conectados de formas que vão além de fronteiras e diferenças superficiais. Isso não justifica a tragédia, mas revela algo sobre a capacidade humana de amar que talvez só emergisse nessas circunstâncias extremas. E, Tim Mays, tem algo que você provavelmente vai resistir em aceitar, mas que faz parte da compreensão espiritual mais profunda. Existem situações em que esses acontecimentos fazem parte de processos de reajuste espiritual coletivo. Muitos espíritos vivenciam desencarnes em massa porque necessitam passar juntos por determinadas experiências, porque há ligações entre eles de vidas passadas, porque há aprendizados que só podem acontecer daquela forma, naquele contexto, com aquele grupo específico de almas. Nada menos, absolutamente nada menos ocorre ao acaso no universo. Há sempre uma razão maior. Ainda que ela não esteja ao alcance da nossa compreensão limitada de uma vida só, de uma perspectiva só, você vai dizer, mas então tudo bem? Eu deveria ficar indiferente diante do sofrimento? Mil vezes não. A dor é real. O sofrimento é legítimo. As lágrimas são justas. Mas esses eventos, por mais terríveis que sejam, também impulsionam a humanidade a avançar. Eles promovem desenvolvimento tecnológico, construções mais seguras, protocolos de resgate mais eficientes. Eles despertam responsabilidade coletiva, menos sobre como construímos nossas cidades, como tratamos a natureza, como nos preparamos para emergências. Eles fortalecem laços humanos, famílias se unem, comunidades se reorganizam, a solidariedade se manifesta. Eles ampliam consciência menos sobre a fragilidade da vida, sobre a importância do presente, sobre o cuidado com o que realmente importa. Então, o que nos cabe fazer quando estamos distantes fisicamente dessas tragédias vibrar no emor? Isso não é bobagem esotérica. Isso é real e poderoso. Ore pelos que partiram menos para que encontrem paz e luz no plano espiritual. Ore pelos que sofrem menos para que encontrem força para continuar. Ore pelos que trabalham no resgate para que sejam protegidos e guiados. Ore pelo amparo espiritual daqueles que chegam ao mundo espiritual em circunstâncias tão difíceis, muitas vezes confusos, assustados, sem entender o que aconteceu. A vibração sincera de compaixão e solidariedade não é inútil. Ela alcança e ela te sustenta. Ela faz diferença no plano energético e espiritual de formas que nossa razão não consegue medir, mas que nossa fé pode reconhecer. E se ajudar materialmente estiver ao seu alcance, ajude, doe, voluntarize. Faça sua parte prática também, mas não se esqueça da parte espiritual, porque às vezes é a única coisa que podemos fazer. E às vezes é a mais importante. Mesmo quando tudo parece confuso, injusto, absurdo, aos nossos olhos limitados, é importante lembrar, não como consolo vazio, mas como verdade profunda, a lei divina nunca falha. O que hoje parece cruel está inserido em um contexto muito mais amplo do que podemos enxergar. Um contexto que envolve a continuidade da vida além do corpo. Um contexto que envolve a evolução eterna do espírito. Um contexto que envolve planos e propósitos que nossa mente não alcança. Confiar em Deus, mesmo diante da dor inexplicável, é um exercício profundo de fé. Não a fé cega que aceita tudo sem questionar, mas a fé madura que reconhece suas próprias limitações de compreensão e escolhe confiar na sabedoria infinita que governa o universo. A esperança verdadeira não nega o sofrimento. Ela não minimiza a dor. Ela não diz, tá tudo bem, quando claramente não está. Mas ela nos ajuda a atravessar mesmo o mais escuro. Vale com um pouco mais de luz, com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de amor no coração. Então hoje, diante dessa reflexão difícil, eu te convido a fazer algumas escolhas. Escolha expandir sua compreensão sobre vida e morte, sobre justiça divina, sobre o propósito maior que governa a existência. Escolha vibrar em compaixão genuína sempre que ouvir sobre uma tragédia
em vez de apenas consumir a notícia como entretenimento mórbido. Escolha fazer sua parte, seja orando, seja ajudando materialmente, seja sendo mais consciente sobre como suas escolhas afetam o mundo. Escolha confiar que há uma ordem maior, mesmo quando tudo parece caos. Se esta mensagem provocou algo em você, desconforto, reflexão, questionamento, inscreva-se no canal Mensagens da Alma e compartilhe com outras pessoas que precisam expandir sua visão espiritual. Junte-se à corrente de 1000 corações, pessoas que escolheram amadurecer espiritualmente, que escolheram compreender em vez de apenas julgar, que escolheram confiar, mesmo quando não entendem tudo. Este é um compromisso espiritual com seu próprio crescimento e com a elevação da consciência coletiva. Você pode recomeçar. Que Deus abençoe sua vida e sua jornada.